Mas isso seria literal ou simbólico, pastor? A questão do inferno ser lançado no lago de fogo. Então, se você for conversar com o Caio Fábio, ele vai dizer que é simbólico. Mas, biblicamente, o lago de fogo é um lugar de sofrimento eterno, até porque, meu amigo, se não houvesse o inferno ou o lago de fogo, como ficariam os estupradores que a justiça não conseguiu corrigir aqui na Terra? Eu não sei se você se lembra daquele caso daquele pedreiro, que o marido era da senhora lá, que tinha 2 filhas. Eu não sei se foi em Minas Gerais. O cara está levando produtos para outro estado. O pedreiro, que estava trabalhando em uma obra do lado da casa, percebe que a irmã está sozinha com 2 crianças. Ele pula o muro, ele mata a mulher, mata as 2 crianças, estupra elas, né, e vai preso. Agora, veja bem, a justiça brasileira, se não me engano, ela dá 30 anos, 33 anos no máximo de cadeia. Se esse cara ele pegar e lá dentro da cadeia começar a ler livros, produzir alguma coisa... Se tiver bom comportamento. Vai reduzir a pena desse cara com 12, 15 anos, sei lá, ele vai estar na rua. Né? Perceba que, se não existe o inferno, como é que as injustiças seriam corrigidas? Eu estou falando de um caso, mas existem casos de pessoas que estupraram crianças, homens aí com 60 anos de idade que estuprou uma menina de 3 meses. Né? O cara não foi encontrado. Então, o inferno tem que existir para que haja correção sobre a injustiça. Então, se não houve justiça aqui na terra pelos homens, o inferno será Deus imputando a justiça. Claro, a justiça divina. Claro, porque cada um que aparecer no juízo final vai dar conta das suas obras. Abrir-se-á o livro das obras. Veja que tudo que a pessoa pratica, esse livro está anotando, ou sendo anotado nesse livro, tudo que a pessoa pratica. Existe o livro da vida e o livro das obras. Isso, né? Mesmo sendo simbólico, o que eu estou falando aqui, ou alegórico, todas as obras do ser humano, um dia cada um vai ter que dar conta dela. Ou para bem ou para mal. Então, mas se no trono branco haverá esse sentimento de choro, ranger de dente, de tristeza, mas o trono branco não vai ser especificamente no céu, será nos ares? Onde vai ser o trono branco? Então, aí... Porque se for no céu, dá para dizer que haverá essa tristeza. Aí que é a questão de dizer que o trono branco vai ser nos ares, né? E não no céu. O céu não é um lugar de sofrimento, não pode entrar sofrimento no céu, não pode entrar dor, não pode entrar tristeza, porque senão aí seria uma contrariedade bíblica. E vamos lá. Será que Deus levaria as pessoas até o céu para julgá-los lá do céu, para depois mandá-los para o inferno? Então, aí você imagine lá o pai de um filho, o pai salvo, o filho condenado, e o cara no céu vendo o filho sendo lançado no lago de fogo. Então, por isso que essa natureza nossa, ela vai ser mudada. Porque por mais que a igreja se assente no juízo final, que nem alguns acreditam, do lado de Jesus para julgar, né? Não pode ter essa natureza humana que nós temos hoje, porque senão entraria perturbação no coração dessas pessoas. E um dos maiores tormentos do inferno é esse, né? A consciência de que Deus não está lá. Por que a Bíblia chama de segunda morte? A primeira morte é a separação do corpo físico e do corpo espiritual. Eu não sei se você lembra que tinha uma época que a turma achava que a morte era uma caveira com um machado na mão, com uma foice. Até hoje associa-se a morte. Isso, com a morte, um esqueleto com um capuz sobre a cabeça. Outros, em uma época, teve uma visão da morte sendo uma lesma gigante esfriando o corpo do cidadão. A morte no original, ela quer dizer separação entre o físico e o espiritual. O corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Quando no texto de Apocalipse fala sobre a segunda morte, no capítulo 20, está falando sobre a separação do homem e de Deus. Ou seja, a separação entre o homem e Deus é a segunda morte, porque o ser humano que for para o lago de fogo jamais voltará a ver Deus ou sentir a sua presença. Essa é a segunda morte. É a separação entre Deus e o homem. Perfeito.
Perfeito. E enquanto vamos voltar aqui para o Tribunal de Cristo, Certo. a igreja está no céu, foi recompensado, cada Certo. um por sua obra. Na terra haverá essa grande tribulação. Certo. Agora, na grande tribulação, há muitas teorias. Haverá salvação ou não? Então, tem um grupo que defende que não, né? Sim. Dizem que salvação é só enquanto que não acontece o cumprimento, né, da vinda de Cristo, e depois da vinda de Cristo não haverá salvação. Mas lá nós vemos um grupo com palmas nas mãos, que é perguntado, quem são esses? E a resposta quando a pergunta é feita, esses são os que vêm de uma grande tribulação. Então, é claro que haverá salvação durante a grande tribulação. Há quem diz, na verdade, que haverá salvação apenas para os judeus, porque a grande tribulação é um tratar de Deus com o seu povo específico, os judeus. Não um tratar com os gentios, com os desviados, que esses aí não aceitaram a Cristo no tempo da graça. Então, para eles, estão perdidos. Mas os judeus que forem mártires por Cristo agora, eles serão salvos. Mas isso aí não tem como afirmar, né? Isso aí são suposições. O livro do Apocalipse ele é muito complicado. É um livro que, se você for analisar criticamente, ele possui inúmeras linguagens de interpretação. Ali tem simbolismos, alegorias, tem coisas que são literais, tem antropomorfismo, antropopatismo. O livro do Apocalipse ele é muito rico em interpretação. Então, existem pessoas que escolhem uma linha de defesa e defendem aquilo que acreditam dentro dessa interpretação, e existem outros que escolhem outras linhas. E isso vai ser um debate eterno. Tá? Enquanto nós estivermos aqui na Terra... Céu, e o debate vai ficar aqui na grande tribulação. Vai ter gente que vai querer ser arrebatado como eu antes da grande tribulação, tem outros que acham que tem que passar por um período da grande tribulação, e tem outros que querem ficar para serem arrebatados depois da grande tribulação. Se você for discutir com qualquer uma dessas linhas, eles vão pegar versículos bíblicos e vão se apoiar. Então, eu acho que isso fica muito definido na linha que você escolhe defender. Eu escolho defender a linha, eu tenho bagagem para defender essa linha, que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É igual você pegar o capítulo 24 do Evangelho segundo Jesus Cristo, que escreveu Mateus. Aquele capítulo 24 ali, alguns acreditam que a igreja será arrebatada antes, porque fala a respeito da igreja, e outros acreditam que a igreja será arrebatada depois. Por quê? Porque ali eles dão um vínculo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aí nós vamos entrar naquela discussão que você não vê a igreja depois do capítulo 6 em Apocalipse, você só vê depois do capítulo 19, e você vê também a ira de Deus sendo manifesta nos 3 anos e meio, que são os 3 últimos anos da grande tribulação, onde haverá as 7 taças, os 7 ais, as 7 trombetas, onde haverá tristeza, pranto na terra, o aquecimento solar, a falta d'água, a água se transformando em sangue. Então, há um debate gigantesco a respeito do assunto que nós não vamos chegar no fim. E esses ais, essas trombetas, tudo na grande tribulação, o ser humano não suporta isso não, né? Então, é por isso que eu digo que é uma complexidade a igreja passar por tudo isso. Como a igreja vai passar pela grande tribulação, dentro desse contexto, suportando tudo isso? Aí as pessoas vão dizer, mas no velho, lá na igreja primitiva, os irmãos eram lançados dentro de arenas, os irmãos eram devorados por leões. Irmão, isso é uma coisa. Outra coisa é você estar dentro de uma grande tribulação, caindo pedra de saraiva no chão, o sol aquecendo 7 vezes mais, demônios que estão presos hoje no inferno saindo para ferir a humanidade, pessoas entrando dentro de montanhas e pedindo que caia sobre elas porque a morte fugirá dos homens durante 5 meses. Então, nós temos todo um contexto diferente do que aconteceu com os nossos irmãos da igreja primitiva, né? E alguns decidiram crer que vão passar pela grande tribulação. Irmão, Deus te abençoe. Vá com Deus. Eu vou ser arrebatado antes. Mas o fato e a certeza que nós temos, seja na grande tribulação, no meio da tribulação ou antes da tribulação, Jesus vai vir. Jesus virá.
Existe outra discussão se na segunda vinda será em 2 fases ou não. É outro debate. Eu acredito em 2 fases, por quê? Acredito que na primeira fase da segunda vinda Jesus virá para a igreja, se cumprirá que virá como ladrão, ninguém sabe a hora nem o dia, a igreja será arrebatada. E acredito que Jesus virá para Israel no final da grande tribulação, na segunda fase, da segunda vinda, e aí todo olho verá e ele virá glorificado. O arrebatamento é para a igreja. Então, alguns dizem que isso aí não pode ser considerado como vinda de Jesus, né? Isso, o essa é a arrebatamento discussão. para a igreja, a discussão é, o arrebatamento, Jesus não vem, é a igreja que sobe e encontra Isso. com ele nos ares. Isso. Quando ele vem, aí ele vem para os judeus depois. né? Na verdade, é uma comparatividade com o casamento judaico, onde a moça vai até o rapaz e se encontram e parte para o casamento e depois para as bodas. Então, é uma discussão que não vai ter fim, meu amigo. Isso aí nós vamos ficar discutindo aqui, debatendo aqui, você vai ver em debate e cada um vai colocar o seu ponto de vista. É claro que tem pessoas que são arrogantes, né? Elas chegam e dizem, não, vai ser assim e acabou. E a gente sabe que a Bíblia tem muito conteúdo para defender todas essas naturezas. Dá para defender todas as teses praticamente, né? Dá. Mas Jesus vem. Jesus Essa é a vem. certeza que todos nós temos. É isso que nós temos que ter convicção, que Jesus voltará.